Olá, meu nome é Bruno Crespo e hoje eu estou aqui para ensinar vocês a utilizarem o plugin Warp Stabilizer no Adobe Premiere Pro. Mas antes, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então vamos lá. Então galera, eu estou aqui no Adobe Premiere, tá? Já tenho uma imagem aqui, ó. É um take que eu fiz na casa de um brother. E aí o que acontece? A gente precisa estabilizar essa imagem. Eu não fiz com gimbal, fiz de propósito com a câmera na mão, tá? Só para poder brincar um pouquinho aqui. E o plugin que a gente vai usar para estabilizar a imagem se chama Warp Stabilizer. Ele fica aqui em Effects. Eu vou colocar a minha workspace em forma de edição, que é o padrão do Premiere. E eu vou fazer um episódio explicando como mudar a interface e deixar ela mais customizada possível, tá? Então vamos lá, a imagem está aqui no meu Adobe Premiere, na minha timeline, e vem aqui embaixo na minha aba Effects, vou em Video Effects, Distort. Eu vou usar o plugin Warp Stabilizer, é esse plugin aqui, tá? Por que ele está na pastinha Distort? Porque ele vai distorcer a imagem para poder estabilizar. Então clica aqui no Warp, arrasto ele para dentro do bloco de vídeo. Depois que eu arrastei, eu venho aqui no Effect Control e consigo perceber que ele está trabalhando frame a frame dentro desse bloco de vídeo para estabilizar a imagem. O Warp é um plugin muito configurável, então a gente tem muitas opções de como fazer a estabilização da imagem. A gente tem como fazer uma estabilização que a gente vai aproximar a imagem, vai ajustar as bordas. E a gente tem como fazer uma alteração, uma estabilização mais aprimorada, mais inteligente, mas vai consumir mais do seu computador. A gente tem vários métodos para fazer isso. Então vamos lá. Eu vou clicar aqui em Analyze. Ele vai gerar novamente a análise em background da tela. Então pronto. Depois que ele estabiliza a imagem, a gente fica com essa barra vermelha aqui, na maioria das vezes no vídeo. O que isso significa? Que a gente precisa fazer um pré-render. Senão, se a gente for assistir agora, ele vai ficar travando. Eu vou explicar isso em outro vídeo com mais ênfase depois, com relação a essa barra vermelha, amarela ou verde que fica na timeline. E para fazer o pré-render eu digito Enter. Tá vendo? O movimento ficou bem mais fluido. Ó, de novo. Só que eu percebi algumas aberrações. Em alguns momentos o plugin tentou estabilizar a imagem, ele criou umas bolhas, assim, um negócio bem estranho. E aí, como a gente pode fazer para melhorar isso? Primeira coisa que você tem que fazer, a quantidade de suavidade, por padrão no plugin já vem 50%. Eu costumo usar entre 7, 15, vou botar 10. Vou dar Enter. Aqui em Advanced, a gente tem uma análise mais detalhada. Eu sempre marco essa análise. E aqui em Rolling Shutter Ripple, como eu filmei com uma DSLR, normalmente as DSLRs têm problemas para esse tipo de movimento aqui, onde as imagens têm uma rolagem meio complicada, quando a gente tem muitas linhas e a gente vai como se fosse cruzar essas linhas. Então é um problema das DSLRs, né? Então eu consigo ativar essa redução de Rolling Shutter. Normalmente eu coloco nessa análise mais aprimorada. Tá ok? Então vamos lá. O plugin já está trabalhando aqui a porcentagem, ó, frame a frame, a 125, 126. Olha lá. Beleza.
O plugin estabilizou a imagem, mas ainda estou com a barra vermelha lá. Vou apertar o Enter para ele dar um pré-render. A imagem ficou melhor. Ó. Deixa eu só dar uma dica para vocês. Se em algum determinado momento vocês quiserem aplicar esse efeito em um vídeo que esteja em slow motion ou acelerado, esse plugin não vai funcionar. Vou dar um exemplo para vocês. Vou aplicar aqui agora. Vou excluir o plugin. Ó, a imagem está normal, como estava antes. Vou colocar uma velocidade aqui de 80%. Ou seja, ele está em slow motion. Se eu pegar o plugin Warp e arrastar para lá, ele vai dar erro. Vai falar que o Warp e o plugin de velocidade não podem estar no mesmo clipe. Mas a gente tem como burlar isso. Vou dar um Ctrl Z aqui. Já desfiz a ação. Eu vou clicar com o botão direito no bloco. Vou vir em Nest. Em português eu acho que é aninhar o nome. Clico no Nest. Vou criar uma sequência que é Take 1. Ele vai ficar verdinho. Por quê? Se eu dar 2 cliques nele, já perceber que ele criou uma subsequência. Mas eu não vou mexer na subsequência. Somente nesse clipe aninhado que eu fiz aqui. Então esse verdinho aqui, ó, se vocês repararem, ainda está em slow motion. Porque eu apliquei lá os 80% no vídeo anterior. Mas, aí vem a jogada. Se você jogar o Warp lá dentro, ele vai funcionar mesmo estando aninhado. Esse é o grande lance de usar o Warp. Eu vou botar aqui uma suavidade de 8%. Em Advanced, eu vou escolher análise detalhada, aqui eu vou botar redução aprimorada. Só lembrando que o resultado da imagem a gente pode ter dois. Um com movimento suave ou sem movimento. Normalmente eu uso o Smooth Motion. Mas é como eu falei, o Warp é um plugin que você tem que ficar testando. Para cada tipo de imagem, uma configuração diferente. Não posso falar um padrão aqui, você vai usar em todos e vai funcionar. Não tem como. É tentativa e erro, tá? Lembrando, cada vez que a gente aprimora mais o Warp, que a gente ativa mais plugins, a gente ativa a análise detalhada, etc., o plugin vai ficando mais pesado, o processamento vai ficando mais pesado ainda, então tem que ficar ligado nisso. Pronto, ele estabilizou. Vamos checar o resultado. Ó, deixa eu só ativar o loop. Ó, de acordo com o movimento de câmera que eu fiz, realmente o plugin deu uma melhorada aí na qualidade da imagem, tá? Pelo menos eu achei. O que a gente pode fazer? Quando a gente for configurar, a gente pode testar vários métodos. Esse método aqui, ele vai mudar só a posição. Esse método aqui, ele vai mudar a posição, a escala e pode rotacionar a imagem. De baixo, ele vai mudar a perspectiva. A gente pode escolher também a opção Subspace Warp, que é ele vai mexer nos subespaços da aberração. Normalmente essa é a função que me funciona. A gente pode marcar a opção Preserve Scale, para ele, independente da configuração que eu fizer aqui, ele não aproximar a imagem, tá? Eu vou deixar sem. E o Framing a gente pode usar só para estabilizar e cortar, estabilizar, cortar e mexer na escala. A gente tem outras opções. Sintetizar as bordas. É o que eu falei, é questão de testar, cada take é cada take.
Agora, essa opção aqui, Rolling Shutter Ripple, é muito importante, tá? É sempre bom testar com ela também. Mas lembre-se, vai pesar o computador. Falando de novo, para ficar bem fixado. Tá ok? Então, já ensinei para vocês como utilizar o estabilizador de imagens. Então, já expliquei para vocês como utilizar o estabilizador de imagem. Já expliquei como utilizar ele com efeitos de velocidade. E a gente tem que se atentar que nem todos os takes precisam ser exatamente suaves, sem tremida nenhuma. Por exemplo, se tem um ângulo que eu estou em uma perseguição e tem aquele movimento de câmera, uma pessoa correndo atrás da outra, se você tiver essa imagem muito estabilizada, de repente ela não vai te dar o efeito narrativo que você precisa, que é aquela questão de correr, do telespectador se sentir na cena. Então tenha cuidado com as imagens que você vai estabilizar. Por exemplo, imagens que foram feitas com uma lente mais aberta são muito mais fáceis de estabilizar do que imagens com uma lente mais fechada, porque conforme você movimenta o assunto na cena, o background lá, quando você tem uma lente que aproxima muito, ele tende a sair mais do eixo, então é mais difícil estabilizar. Para o plugin, ele se perde muito para fazer isso. Então, quando você tem uma imagem mais aberta, uma grande angular, por exemplo, para o plugin é mais tranquilo, de fato, fazer isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui. Se inscreve no canal, ativa as notificações para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. E eu preciso da ajuda de vocês para produzir mais conteúdos. Eu preciso que vocês deixem aqui no comentário as suas sugestões e dúvidas de vídeo, para eu tentar ajudar vocês aí e assim produzir mais conteúdo no canal para essa galera que está chegando agora aí, para a galera que já está trabalhando, que está se atualizando, tá ok? Então um abraço a todos, me segue no Instagram também, Bruno Crespo Dog, lá tem muita coisa boa. Vou ficando por aqui, um abraço e até lá.